Abrigo institucional é para mulheres em situação de violência, que a gente não tem estipulado o número de mulheres que podem estar nesse abrigo institucional. Temos as residências inclusivas, que são para jovens e adultos com deficiência, que também a residência inclusiva está posta que é só para 10 pessoas nessa condição, de jovens e adultos com deficiência. Não é uma residência inclusiva se não for apenas para 10. Que hoje a gente já tem algumas no estado de Minas Gerais, tivemos agora a expansão, alguns municípios também aderiram a essa modalidade de residências inclusivas, onde a gente ainda está esperando o retorno do MDS, se todos os municípios que aderiram realmente vão ser cofinanciados, onde a gente vai dar um retorno para vocês. E quem for contemplado com esse recurso, se trabalha em outra lógica, vai ter que fazer um reordenamento para adequar no que está posto, no que está proposto para ser uma residência inclusiva. E a outra modalidade, que também pode ser na modalidade de casa-lar, igual de criança e adolescente, e abrigo, LPI, né, que é instituição de longa permanência para idosos, que a casa-lar é para 10, mesmo que seja para idosos, é o mesmo número de criança e adolescente, e 20 para instituições de longa permanência para idosos. Então, são essas as modalidades que nós temos de acolhimento institucional. Para criança e adolescente, eu já falei, vou fortalecer, é só por determinação judicial. Se teve uma requisição do Conselho Tutelar, naquele momento que o Conselho Tutelar deparou com aquela criança, aquele adolescente, com uma violação de direito, leva para um acolhimento institucional, e naquele momento não teve como passar pelo judiciário, no outro dia, né, se isso ocorreu à noite, no outro dia a primeira coisa que tem que fazer é levar no Poder Judiciário para ele realmente determinar aquela proteção. A gente não pode ficar com criança e adolescente acolhidos que não foram determinados pelo Poder Judicial. Adultos e famílias podem ser encaminhados por vários serviços, né? A própria abordagem social deparou com um adulto, com uma família na rua, a gente vai levar para uma casa de passagem até que seja trabalhado aquela situação por retorno dela para um outro contexto, porque casa de passagem, mesmo o nome já diz, é uma casa de passagem. Então, é por curto prazo que aquele adulto, aquela família deve permanecer naquele acolhimento. Outro encaminhamento pode ser pelo CREAS, pode ser pela rede, né? Ou demanda espontânea. Eu estou na rua e vou recorrer a um acolhimento institucional, uma casa de passagem, um abrigo temporário. Então, é para esse público. Idosos, mulheres em situação de violência e pessoa com deficiência são naquelas outras modalidades que eu já falei, que é LPI, casa-lar e residências inclusivas. O que é a finalidade desse serviço de acolhimento institucional? É acolher e garantir uma proteção integral. Sempre visando, gente, a um curto prazo. A gente sempre vai trabalhar o retorno desse indivíduo, dessa família, a autoestima, os vínculos familiares para retornar à convivência familiar e comunitária. Construir uma prevenção de agravamento na situação de negligência, né? Porque a gente também tem que trabalhar o foco do que levou aquele acolhimento institucional. Porque se a gente não der, se o poder público não der o suporte de renda, de serviço socioassistencial, de serviços com as outras políticas, de qualificação, de trabalho em renda, de moradia, né? A gente tem que dar esse suporte até que aquela família construa um novo rumo para a sua vida. Os resultados é reduzir, né, a violação de direito, porque criança e adolescente, geralmente, quando vai para o acolhimento institucional, é porque está passando por um momento de violações de direito, né?
e essa violação a gente tem que trabalhar com muita cautela, tem que estar sempre informando ao juiz se realmente aquela família está mudando aquele contexto, aquela situação, para a gente não voltar com essa criança, né, no momento que ainda a família não está preparada, ainda não foi realmente, não refletiu sobre os atos que estavam sendo cometidos, sobre aquela situação, e a gente coloca a criança novamente a correr o risco. Então, a gente tem que trabalhar muito a família, aonde vai ser o retorno dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, para a gente não violar o direito novamente dessa criança. Indivíduos, famílias protegidas, construção de autonomia. Construir autonomia, a gente vai construir autonomia a partir do momento que a gente consegue dar uma proteção para aquele indivíduo. A proteção, igual eu já disse, muitas vezes está na situação de rua, não tem nenhum documento, a gente precisa de começar minimamente pelo documento civil, porque a partir daí ela pode ser inserido em vários serviços, projetos e programas. Ambiente, né? Igual eu já falei, casa-lar, abrigo institucional, casa de passagem, residência exclusiva e instituição de longa permanência para idosos. Cada um tem o seu perfil de estrutura, mas todos têm que ter acessibilidade, tá? Criança e adolescente, gente, não é porque a criança tem uma deficiência, uma portadora de deficiência, está com alguma deficiência, que ela vai ser inserida na residência inclusiva, não. Criança e adolescente, independente do perfil, elas têm que estar na casa-lar ou abrigo para criança e adolescente. A residência inclusiva é exclusivamente para jovens e adultos. Não se enquadra pessoa com deficiência, criança e adolescente com deficiência em residência inclusiva. Eu queria deixar bem claro isso aqui. Está lá no ECA que criança e adolescente, nem tem aquela divisão também, adolescente não, é criança e adolescente, de 0 a 18 anos, se precisar de acolhimento institucional é casa-lar, abrigo ou outro serviço que eu vou falar mais na frente, que é família acolhedora. Eu vou até passar, acho que eu já falei, RH, porque a República eu vou falar bem sucintamente, que já faltam 9 minutos só. Acolhimento institucional na modalidade de República, gente, é para jovens e adultos e idosos que estavam na rua, passou por uma casa de passagem, está construindo, um exemplo, está construindo a sua vida, já arrumou emprego, já foi qualificado, já dá conta de tocar a sua vida, porém ainda não tem moradia. Então, o município também não tem condições de arcar com a moradia para cada um desses. Então, a gente faz uma república, a gente pode fazer um comparativo com república de estudante. Porém, o poder público vai estar ali, subsidiando aquela relação, trabalhando os vínculos daqueles que ali estão morando, subsidiando com alguma coisa que precisa, luz, água, alimentação, até que realmente cada um consiga tocar a sua vida fora daquela república. Então, a república é para esse público. Proteger, dar condições, manter, né, ele naquela condição, naquele novo projeto de vida que ele está iniciando. Materiais, a República não tem um número pré-estabelecido, mas é de acordo com a estrutura física do equipamento, né? Que tem que ter um quarto com condições, então não é aquele aglomerado de adultos e pessoas no mesmo espaço. Então isso aí vai conforme o número de acolhidos. Família acolhedora, eu queria muito fortalecer isso no acolhimento institucional. O que é o serviço de acolhimento em família acolhedora? Gente, é um serviço que ele tem grandes qualidades. Primeiro, que eu não preciso de um espaço físico para ofertar família acolhedora. Eu preciso, sim, de técnicos, de assistente social e de psicólogos. Por que eu preciso dos dois? Porque esses técnicos que vão divulgar,
Esses técnicos que vão estar trabalhando com o judiciário e esses técnicos que vão cadastrar e buscar famílias e divulgar o programa, divulgar o serviço de família acolhedora no município. Essas famílias que vão ser acolhedoras, elas têm que ser capacitadas, elas têm que saber para que é o serviço, que o serviço, se ela tem intenção de adotar, não é o serviço de família acolhedora que vai dar essa condição. A questão de adoção é lá na fila de adoção, tá certo? Quem vai trabalhar se essa família tem realmente o perfil para estar acolhendo criança ou adolescente, porque o serviço de família acolhedora é específico para criança e adolescente. É um serviço também de curto prazo, a gente trabalha imediatamente com a família de origem, família extensa, por retorno daquela criança e adolescente. Pode ser um momento que o município precisa ou que uma família está precisando por causa de uma situação nem é de proteção, mas de cuidado. É só a mãe e a criança. A mãe teve um problema de imediato, aquela criança não tem com quem ficar. Muitas vezes é esse serviço de família acolhedora que vai dar esse suporte para aquele acolhimento de imediato. É um programa que trabalha também, que é o papel dos técnicos, trabalhar a família de origem e a família acolhedora, porque tem que ir criando um vínculo, porque enquanto essa criança ainda está na família acolhedora, não tem condições de voltar para a família de origem, mas os vínculos vão ser fortalecidos, então a família acolhedora tem que estar disposta a receber a família de origem, a estar encontrando com essa família para manter o vínculo familiar. Muitas vezes o juiz não determina, né, ou não permite que esse encontro com a família de origem seja nos primeiros dias, que muitas vezes ou algumas vezes precisa primeiro trabalhar a família de origem isolada, depois que vamos trabalhar a família de origem com a família acolhedora. Esse serviço é um serviço que eu acho, né, e que a gente acredita que é um serviço que é bom para quem está sendo acolhido, para criança e adolescente, porque ele vai estar dentro de uma família, e também para o poder público, porque ele não precisa de estar abrindo equipamentos públicos de acolhimento institucional. É um serviço que a gente divulga, trabalha as famílias acolhedoras, cadastra aquelas famílias, conhece o perfil, faz visita domiciliar, trabalha, se é uma família que tem adultos, que tem marido, que tem esposa e o marido, ou se tem, a gente tem que ouvir todos para saber se todos são de acordo com aquela proposta do serviço. Se tem criança e adolescente, conhecer como que é a vivência, a rotina dessa família. Essa família acolhedora pode receber algum benefício? Pode receber algum benefício. Não é pré-requisito. Eu vou acolher porque eu vou receber X, ou porque eu vou receber uma cesta básica. Não é isso. Mas se aquela família, para acolher, precisa de um suporte financeiro, o poder público pode estar financiando, pode estar dando esse aporte desse recurso financeiro ou de uma cesta básica, é criança, eu preciso de fralda. Então, cada caso é um caso. Mas no serviço não tem assim, eu sou uma família acolhedora, eu tenho direito a isso. Não é assim. É um serviço que é criado conforme o perfil das famílias que vão ser cadastradas, conforme a necessidade daquela família. Tá ok? E respeitando sempre o ECA, né? Porque esse serviço é específico para criança e adolescente, e o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, qualquer serviço ofertado para esse público, a gente tem que estar com o ECA na frente, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Quando é idoso, a gente tem que estar com o Estatuto do Idoso.
Então, a gente tem que sempre recorrer às legislações para a gente saber se o que a gente está ofertando é realmente o que está posto, o que está permitido para o público que nós estamos atendendo. Faltam 2 minutos. Atendimento também deve envolver acompanhamento da família de origem, que eu fui falando, porque faltam 1 minuto só agora, gente. Então, eu vou só olhar as lâminas para ver se eu já contemplei tudo que eu precisaria de falar. Manutenção do aguardo estará vinculada à permanência da família acolhedora no serviço. Então, a gente tem que falar para o juiz. A Tereza Cristina foi acolhida na família da Maria Inês. Então, o juiz tem que saber, igual ele sabe que aquela criança e adolescente foi por determinação judicial, ele encaminhou para aquela entidade, o juiz também tem que saber as famílias que estão cadastradas, o perfil das famílias que estão cadastradas para a oferta desse serviço, para ele direcionar a criança e o adolescente conforme o perfil da família acolhedora. O de volta para casa também é de acordo com os relatórios que são encaminhados pelos técnicos da assistência social. Criança e adolescente com medida de proteção, residência em família acolhedora. Então, fica dentro da residência mesmo, determinação do Poder Judiciário, prover o acolhimento familiar de criança e adolescente afastadas temporariamente de sua família de origem. Né? Essa é a finalidade do serviço de acolhimento à família acolhedora. Eu acho que eu já falei tudo. Ficou um serviço para trás, que é de calamidade pública, que seria o último serviço da proteção social especial. E que o que eu vou falar rapidinho, vamos ver se dá tempo, é um serviço que é posto quando algum município, por questões de enchente ou de seca, né? Que teve alguma calamidade pública por incêndio e aquelas famílias que foram atingidas, o município tem que promover um abrigo, muitas vezes temporário, numa escola, mas na hora de acolher essa família, a gente já tem que fazer um estudo de caso de cada família. Quando puser nesse abrigo temporário, a gente tem que ter o cuidado de ver qual família, qual criança, com o que a gente vai separar. A gente tem que manter a privacidade familiar. A gente sempre tem que lembrar que nesses alojamentos, né, que nem são abrigos, são alojamentos que nesses momentos a gente precisa. Nesses alojamentos a gente tem que sempre estar com cuidado, né, que vai ter criança, idosos, famílias, pessoas com deficiência, e a gente ter o cuidado de saber se aquele alojamento contempla realmente as famílias, os moldes que estão postos. A gente tem que manter lugar para higiene pessoal, a gente tem que manter as refeições, fazer o estudo de caso e trabalhar a reestruturação. Se a casa, né, se a moradia que aquela família perdeu a moradia, a gente vai ter que trabalhar com as outras políticas públicas para ver se vai ser um aluguel social, se a própria família tem uma outra casa para estar morando, se um outro membro da família tem como acolher aquela família durante aquele período. Então, a gente tem que fazer estudo de caso de cada família e sempre buscando solucionar ou buscar uma alternativa o mais rápido possível para sair daquela situação de alojamento. Muito obrigada. Agradeço a vocês de estarem comigo, me ouvindo. Pretendo ter alcançado o objetivo da nossa aula, o que vocês vieram ouvir. E qualquer coisa eu me coloco à disposição lá na SAS, com o meu e-mail, que é sas@social.mg.gov.br, ou pelo telefone 3916 8018. Uma boa tarde para vocês, até a próxima aula.